O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso 7º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos traz um grande desafio. Eu costumo dizer que esse é o maior de todos os desafios de ser cristão. Muita gente pensa que ser cristão é fácil. O cristianismo, segundo dados estatísticos, é a segunda maior religião do mundo. Dizem que a maior é o islamismo. É claro que na nossa realidade não. E lembre-se que quando eu falo de cristianismo, não me refiro apenas aos católicos, a todas as denominações religiosas que se dizem cristãs, que seguem a Cristo, ou que dizem seguir a Cristo. É um número muito grande. No entanto, se formos colocar no crivo do que pede as leituras de hoje, nós vamos ver que o número de cristãos na prática é infinitamente menor do que
o existente a título de nomenclatura. Ser cristão não é fácil. Muita gente segue Cristo equivocadamente, muita gente segue Cristo só quando Ele oferece benesses, e muita gente segue a Cristo porque não sabe dos desafios de ser cristão. Quando ouvimos um evangelho como esse, aí nós começamos a pensar, mas para ser cristão, eu tenho que amar os meus inimigos? Para ser cristão, eu preciso fazer o bem àquelas pessoas que me odeiam? Para ser cristão, eu preciso falar bem das pessoas que me amaldiçoam? Para ser cristão, eu preciso rezar por aqueles que falam mal de mim, que me caluniam? E eu digo para vocês, sim, é o que diz o evangelho de hoje. Porque seria muito fácil ser cristão amando só as pessoas que nos amam, gostando só das pessoas que gostam de nós, rezando só pelas pessoas de bem, só pelas pessoas que também estão no caminho de Deus. Porém, diz Jesus, se fizermos só isso, nós estamos fazendo o mesmo que faz boa parte das pessoas, a maioria das pessoas ditas de bem, também gostam daqueles que gostam dela, rezam por aqueles que estão passando necessidade, mas que são pessoas boas. Mas na hora de colocarmos em prática esses desafios, nós pensamos, de jeito nenhum. Nós vivemos num mundo onde impera o olho por olho e o dente por dente. Se alguém me faz mal, geralmente a tendência nossa é querer fazer algo igual ou pior para a pessoa. O desejo de vingança impera muito mais do que o perdão. A vingança é um sentimento muito mesquinho, típico de pessoas mesquinhas. A vingança nos dá aquela falsa sensação de bem-estar. À medida que eu me vingo de alguém que me fez mal, vem aquela sensação de bem-estar momentânea. Diferentemente do perdão, quando eu consigo perdoar aquele ou aqueles que fizeram mal contra mim, o sentimento não é passageiro, o sentimento é eterno. E aqui está a grande diferença. Tanto é que tem um provérbio que diz: se queres ser feliz por um instante, vingue. Se quer ser feliz de verdade e para sempre, perdoe. É isso mesmo. É isso que pede o cristianismo. Um homem que não se considerava cristão, mas que era muito bom, chamado Mahatma Gandhi, um dia disse: se vocês, cristãos, vivessem o que pede o cristianismo seria a religião mais bela do mundo. E ele não era cristão, mas ele sabia que a maioria dos cristãos não vive a proposta de Cristo. E nós temos a prova disso quando vemos, quando lemos, quando refletimos um evangelho como esse de hoje. É impossível isso? Claro que não. Se fosse impossível,
Jesus não teria colocado isso para nós humanos, pessoas terrestres, como diz a segunda leitura. A segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios diz que nós estamos ali no intermeio entre o homem terrestre, Adão, e o homem celeste, Jesus. O homem terrestre, Adão, era pecador, passível de pecar constantemente, com as limitações humanas de qualquer ser humano que veio depois dele. Enquanto que, por outro lado, o homem celeste, Jesus, que assumiu a condição humana, mostrou para nós que, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, do homem terrestre que somos, é possível almejarmos, galgarmos o homem celeste, que também habita em nós, porque trazemos dentro de nós uma parcela do Adão pecador, mas uma outra do Cristo Salvador. É o que nós vimos na primeira leitura. Na primeira leitura do livro de Samuel, nós vimos que o rei Davi, ungido de Deus, posteriormente a Saul, teve a oportunidade de vingar Saul, matando-o. Saul era o seu inimigo, e Deus o colocou ali, na palma de sua mão, o seu inimigo, para ver qual seria a reação de Davi. E nós vimos que a reação de Davi foi de um homem repleto da presença de Deus, um homem celeste, que mesmo tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul, não atirou, dizendo: não quero manchar minhas mãos com o sangue de um ungido de Deus. Toda vez que nós estivermos para fazer mal ou falar mal de alguém, deveríamos ter a atitude de Davi, de conseguir enxergar no outro uma imagem e semelhança de Deus, um ungido de Deus, apesar daquilo que aquela pessoa possa ter feito para nós. Se conseguirmos enxergar no ser humano o pior deles, a imagem do homem celeste, nós vamos ter uma atitude parecida com a de Davi, do perdão, da não vingança, uma atitude nobre para poucos, só para os convertidos ao cristianismo. Assim nós vemos que as leituras de hoje nos trazem uma proposta central do cristianismo e dá uma dica infalível para nós: faça para os outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Toda vez que nós tivermos que fazer algo para alguém, falar de alguém, deveríamos perguntar primeiro: será que eu ficaria feliz, gostaria de ouvir alguém falando de mim, o que eu estou falando dessa pessoa? Será que eu gostaria que alguém fizesse para mim o que eu fiz ou o que eu pretendo fazer para determinada pessoa? Se colocarmos essa medida nas nossas ações, você pode ter certeza, nós iríamos repensar muitas das nossas ações, iríamos mudar nossos conceitos com relação ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E Jesus nos faz um alerta nesse evangelho: à medida com que medirdes o seu próximo, você também será medido. Será que, se nós pensássemos sobre isso,
nós estaríamos por aí julgando aleatoriamente a revelia, as ações dos nossos irmãos? Creio que não. Creio que nós pensaríamos muito antes de denigrir a imagem de alguém, antes de falar mal de alguém, mesmo que aquela pessoa tenha feito a pior coisa contra nós. Porque aqui está o caminho do cristão autêntico: conseguir perdoar aqueles que lhe faz mal. Por isso eu digo para vocês, não é fácil ser cristão. Tem muito cristão de meia tigela, tem muito cristão que não sabe qual é a proposta do cristianismo. Tem muito cristão falando horrores do seu semelhante e se achando a pessoa mais perfeita do mundo. Isso não é ser cristão. Pessoas que assim procedem envergonham a Cristo, porque foge totalmente da sua proposta. Viram como é difícil ser cristão? Penso que as leituras de hoje, elas nos levam a pensar. Mas não desanimem. Lembre-se daquilo que disse o salmo de hoje para nós. Deus é bondoso, Deus é compassivo, Ele nos perdoa. Vocês imaginam se esse Deus que é paciente conosco, que é compassivo, que é bondoso, fosse nos tratar como exige as nossas faltas, os nossos pecados? Estaríamos perdidos, literalmente. Ainda bem que Ele é bondoso, compassivo, amoroso. Mas Ele espera que nós nos esforcemos para também sermos bondosos, compassivos, misericordiosos, amorosos com os nossos irmãos e perdoá-los. O perdão é a essência do cristianismo.